Seja muito bem-vindo. O texto de hoje ele está em João, capítulo 14, versículo 16, que diz assim: E eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então hoje nós vamos falar sobre o nosso amigo, Espírito Santo de Deus. Então aqui nesse texto, Jesus está ensinando os apóstolos, seus discípulos, de que ele rogaria ao Pai, antes da sua partida, ele rogaria ao Pai para que o Pai, o nosso Deus, enviasse o Espírito Santo para que não nos deixasse sozinho após a partida de Jesus. Jesus ele foi preparar a morada para nós e ele rogou ao Pai para que o Pai enviasse o Espírito Santo para que ficasse conosco para sempre, até a volta de Jesus. Então, eu quero que você entenda quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador. O Espírito Santo, ele não é um sopro, ele não é um vento. O Espírito Santo ele não é uma energia, o Espírito Santo ele é uma pessoa. E como pessoa, ele tem sentimentos. O Espírito Santo ele é o nosso amigo fiel, o nosso consolador. Então, Jesus ele diz o seguinte: Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador para que ele possa habitar convosco para sempre. Habitar aonde? Dentro de mim e de você. Então o Espírito Santo ele foi enviado por Deus para habitar dentro de mim e de você. Então no Antigo Testamento o Espírito Santo ele vinha sobre os profetas, manifestava-se o Espírito Santo na vida deles, depois ele voltava. Depois de Jesus, depois do Pentecostes, o Espírito Santo agora ele passou a habitar dentro de mim e de você. Então o Espírito Santo ele passou a habitar dentro de nós. E quando ele habita dentro de nós, a nossa vida é transformada. Nossa vida é transformada. Por quê? Porque ele agora, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo agora, ele é um nosso amigo fiel. É alguém que vai nos lembrar de tudo quanto nós temos estudado. O Espírito Santo vai nos direcionar sempre a Cristo e vai nos convencer daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que estamos nos tornando, né? Ou estávamos fazendo, ou estávamos tornando, para quê? Para que agora a nossa vida com Cristo, a nossa vida, ela seja transformada. Então, uma pessoa que ela aceita Jesus, ela é batizada nas águas, ela precisa buscar o Espírito Santo de Deus. Ela precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque quando o Espírito Santo ele vem e nos batiza com seu Espírito, ele passa a habitar dentro de nós, nós temos uma força sobrenatural para que nós venhamos conseguir permanecer no caminho que é Cristo. Então é o Espírito Santo que nos ajuda, é ele que nos convence, é ele que nos guia, é ele que nos direciona a Cristo. Por exemplo, uma pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela tem autoridade no nome de Jesus para operar os sinais, prodígios e maravilhas que o Senhor prometeu para nós. Jesus diz: em meu nome vocês vão curar os enfermos, vão expulsar os demônios, vocês vão fazer a minha obra, vão ganhar alma, fazer discípulo, mas quando nós somos revestidos com o Espírito Santo. Então, quando nós temos essa habitação do Espírito de Deus em nós, nós temos força para continuar na caminhada cristã. Então, uma pessoa que ela não tem o Espírito Santo, muito dificilmente, ela não vai conseguir permanecer em Cristo sem o Espírito Santo. Não tem como. Nós precisamos do Espírito Santo. Então, além do Espírito Santo nos consolar, nos ajudar e nos guiar na palavra, o Espírito Santo, ele nos ensina. Ele nos revela a sua palavra. Então, quando nós vamos ler a palavra, as Escrituras, nós oramos e pedimos que o Espírito Santo que habita em nós nos traga a revelação das Escrituras. E ele vai nos dar o entendimento. Nós vamos ler
nós vamos entender e compreender aquilo que o Espírito Santo, aquilo que Deus quer de nós, naquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Então o Espírito Santo ele vai nos ensinar sobre toda a verdade. Outra coisa, o que o Espírito Santo vai fazer em nós? O Espírito Santo vai nos fortalecer na caminhada. Quando você ora, quando você busca, quando você jejua, quando você louva, quando você adora, quando você é cheio do Espírito Santo, é totalmente diferente de alguém que é vazio do Espírito Santo. Então você vai entender que ele nos fortalece na nossa vida, em todas as áreas, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele além de nos fortalecer, ele vai nos ajudar a viver a nossa vida cristã de maneira agradável a Deus. Então é o Espírito Santo que vai nos mostrar aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. Então nós vamos, agora com o Espírito Santo habitando em nós, nós vamos sendo lapidados na nossa caminhada, nós vamos ser lapidados para nos aproximarmos mais de Deus, para nós vivermos uma vida santa, agradável e perfeita na vontade de Deus. Nós vamos passar por problemas na vida? Claro que vamos, mas o Espírito Santo com nós, ele vai nos fortalecer. Ele vai nos dar força para a gente suportar aquilo que a gente vai passar. Então nós cremos que o Espírito Santo, ele age ativamente na vida do cristão. Como assim? Nos direcionando, nos corrigindo e nos capacitando. Como assim? Direcionando no caminho que Deus preparou para nós. Qual é o caminho? Cristo. Qual é o nosso propósito maior? Morrer para nós mesmos e viver a nossa vida para Cristo. Esse é o nosso maior propósito. Por isso que Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então o Espírito Santo ele vai nos direcionar no propósito que Deus preparou para nós. Quer entender o teu propósito? Quer entender o que Deus quer fazer na tua vida? É o Espírito Santo que vai te revelar. É Ele que vai te direcionar. Segundo, Ele vai nos corrigir. Por quê? Porque quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então, quando nós estamos andando na nossa vida, no nosso dia, nas noites, enfim, na nossa semana, no nosso trabalho, aonde nós formos, erramos, o Espírito Santo na hora, ele vai dizer, opa, pede perdão. Não era para tu ter feito isso, não era para tu ter falado aquilo. Você vai ir no mercado, o Espírito Santo vai te dizer, vai ali dar um abraço naquela pessoa. Diz para ela que Jesus ama ela. Então o Espírito Santo ele vai começar a falar com você, ele vai caminhar com você. Então você precisa entender que o Espírito Santo ele é teu melhor amigo. Quando você orar, ele está junto. Enquanto você está dormindo, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele não nos abandona. O Espírito Santo foi dado por Deus para estar conosco. Então você precisa entender e aprender que ele é teu fiel amigo para te corrigir, para te convencer. E não é mais, você agora vive em Cristo, você não vive mais agora no peso da consciência. Você vive agora ouvindo o Espírito Santo. E ele vai dizer para você, ele vai te corrigir. Quer um exemplo? Quando nós aceitamos Jesus, quem teve uma vida lá fora, no pecado, no mundo, enfim, você vem talvez com um linguajar diferente. Um linguajar que agora em Cristo não agrada mais a Deus. E quando você falar algo diferente, quem é que vai te convencer na hora de corrigir? O Espírito Santo. Então, às vezes, você vem com um linguajar que não agrada mais a Deus. Então, o Espírito Santo vai começar a trabalhar na tua vida e o teu linguajar vai ser diferente. O teu linguajar vai começar a ser mudado. Os teus jeitos, trejeitos, a tua vida toda vai ser transformada, porque agora o Espírito Santo vai te convencer e te corrigir. Você está entendendo? E, em terceiro lugar, ele te capacita para vencer o pecado. Quer um exemplo? Quando viemos para Cristo, nós somos perdoados, somos libertos e agora nós vamos viver uma vida de transformação em Cristo Jesus. Agora nós somos uma nova criatura, somos filhos de Deus, herdeiros de um céu de glória, herdeiros de tudo aquilo que o Pai deixou para nós e, enfim. Então o que acontece? Agora o Espírito Santo vai nos ajudar a vencer o pecado. Exemplo, na tua vida de fraqueza. Talvez tem áreas da sua vida que você pode dizer assim, pastor Renato, eu sou fraco nessa área. Eu sou fraco na área
sexual, eu sou fraco na área de vícios, eu sou fraco na área de jogos, eu sou fraco na área sentimental, eu tenho uma fraqueza na área nos relacionamentos, eu tenho fraqueza na área financeira. Então o Espírito Santo ele vai te capacitar e te aperfeiçoar para você vencer o pecado. Olha que maravilhoso que é o Espírito Santo. Então com o Espírito Santo você vai ter uma vida cheia da presença de Deus e agora o seu ouvido vai ser sensível à voz de Deus. Então o Espírito Santo ele fala conosco todos os dias. Então eu quero aplicar algo sobre a tua vida. Primeiro, reconheça a presença do Espírito Santo na sua vida. Pastor, será que eu tenho o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo já habita em mim? Você precisa buscar, você precisa orar, você precisa buscar da parte de Deus. Senhor, tu prometeu para nós que o Senhor daria o Espírito Santo. Senhor, eu quero receber esse teu Espírito. Eu quero receber o Espírito Santo, eu quero caminhar, eu quero conversar, eu quero orar no Espírito. Olha que maravilhoso. E além de tudo isso, complementando aqui a parte de capacitar para vencer o pecado, o Espírito Santo nos dá dons espirituais. Mais lá na frente, eu acredito que nós vamos falar dos dons do Espírito. Nós vamos falar do fruto que o Espírito Santo produz em nós. Então eu quero que você, hoje nós estamos falando apenas relacionado ao Espírito Santo. Depois nós vamos falar sobre dons e sobre o fruto que o Espírito Santo vai produzir em nós. Então, reconheça que você precisa da presença do Espírito Santo na sua vida, que você precisa que ele habite em você. Segundo lugar, busque uma comunhão diária com ele. Tem um livro muito bom que eu recomendo que você leia. Se chama Bom Dia Espírito Santo, do pastor Benny Hinn. Muito bom. Você vai aprender a ter uma comunhão diária com o Espírito Santo. Você vai aprender a conversar com ele como teu amigo, como teu consolador, como teu ajudador. Isso é maravilhoso. Terceiro, seja obediente à direção que o Espírito Santo dá para a sua vida. Então, entenda uma coisa, ele quer dar direção para você e a direção é na palavra. Então esteja atento àquilo que ele tem para você, seja obediente à direção dele. Em quarto lugar, peça ajuda do Espírito Santo nas suas tomadas de decisões. Não tome nenhuma decisão sem antes consultar o Espírito Santo. Você está entendendo? Então eu quero deixar agora duas reflexões, duas perguntas. Primeiro, você reconhece a atuação do Espírito Santo na sua vida? Você já está vendo a atuação dele na sua vida? Pastor, os meus dias já estão mudando, os meus trejeitos, meus jeitos, a minha linguagem já está mudando. Eu já estou notando que Deus está transformando a minha vida. O Espírito Santo está habitando em você. O Espírito Santo está te direcionando. Olha que maravilhoso. Segunda pergunta para nós encerrar aqui. Você está buscando ser guiado pelo Espírito de Deus? Nas tuas decisões, nas tuas orações, nas tuas petições, nas tuas tomadas de decisão, nos teus planos, nos teus projetos. Você está buscando direção do Espírito? Busque direção do Espírito Santo e deixe a sua vida ser guiada por ele. Amém? Então a minha oração é que Deus abençoe a tua vida, que nesse dia que você está ouvindo, assistindo esta mensagem, você possa buscar com mais intensidade em oração a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ele é o meu amado, ele é teu amado, ele é teu amigo. Então busque esse relacionamento com ele. Amém? Vamos orar? Pai, esta pessoa que está nos ouvindo agora, eu declaro sobre cada um que neste momento está ouvindo esta mensagem, que o relacionamento deles com teu Espírito seja agora, Senhor, aperfeiçoado. Senhor, derrama do teu Espírito sobre cada um que neste momento está aprendendo esta mensagem. Que o Senhor derrame a tua presença, o teu Espírito, e que o Senhor, Espírito Santo, meu amigo, faça habitação, habite em cada um que neste momento está ouvindo essa mensagem, para a glória do teu nome. Guia eles na tua palavra, direciona, acompanha eles, ajuda eles, meu Pai. Tu és aquele que vive, tu és aquele que reina e tu és o nosso consolador. Ajuda eles a vencer o pecado, a vencer as dificuldades do dia a dia. Pai, para a glória do teu nome, guia eles na tua palavra, guia eles na verdade e glorifica Jesus na vida deles. Esta é a minha oração neste dia, em nome de Jesus. Até a próxima, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique na graça
e na paz do Senhor Jesus, em nome do Senhor.